Olá amigos, aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra A Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Esse é o nosso encontro de número 61 e vamos ver dos aforismos 241 até o 244. Nesse vídeo nós vamos falar sobre temas bem interessantes. Um deles, gente, é sobre o tempo de maturação. É muito legal a gente saber que tudo nessa vida leva um tempo para acontecer, para se manifestar. Muitos de nós sofremos em demasia porque a gente quer que as coisas aconteçam do dia para a noite, num piscar de olhos, no estalar de dedos. E as coisas não acontecem dessa forma. Tudo na nossa vida, no nosso mundo, tem o tempo para acontecer. Acontece na forma de ciclos. Eu vivo comentando aqui sobre os ciclos da natureza, que tudo tem começo, meio e fim. E isso leva tempo, tem um processo. Num dos aforismos nós vamos aprofundar essa questão. No outro a gente vai falar sobre a questão de levar as coisas na esportiva. Se alguém tenta brincar com você, caçoar de você, você tem como tirar de letra o que a pessoa está fazendo através de criatividade, de você ser uma pessoa brincalhona, uma pessoa que não leva as coisas tão a sério. A gente vai falar sobre isso, entre outras temáticas. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de dar um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que o canal possa crescer e atingir cada vez mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona. Quanto mais curtidas, ele reconhece que é um conteúdo relevante e coloca como sugestão para outras pessoas. Então eu conto com vocês. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, coloque lá um coraçãozinho, compartilhe no aviãozinho de papel com os amigos de vocês. Assim, mais e mais pessoas vão ter acesso a esses estudos, certo, gente? Vamos lá para o 241, diz assim: permitir caçoadas, mas não caçoar dos outros. Aguentar uma brincadeira é um ato elegante, mas praticá-la pode ser provocação. O que se mostra mal-humorado numa festa é uma besta ainda maior do que aparenta. Brincadeiras bem feitas são agradáveis e saber aceitá-las é uma prova de capacidade. Mostrando-se irritado, você faz com que os outros o aborreçam de novo. O melhor é não ligar e o mais seguro é não tomar conhecimento. As mais sérias consequências surgiram sempre de brincadeiras. Não há nada que requeira mais atenção e destreza. Antes de começar, saiba quanto a índole do outro é capaz de tolerar. Esse aqui, gente, é um aforismo tão interessante. De certa forma, ele está trazendo uma outra visão, um novo viés para um aforismo que a gente viu lá atrás, lá nos primeiros vídeos, que falava sobre bullying. A gente vê que muitas pessoas sofrem bullying. Muitas vezes o bullying vem de brincadeiras de mau gosto. A pessoa fala sobre algum defeito, alguma questão que a pessoa tem ainda por resolver, que ainda está meio mal resolvida com relação à vida, às vezes o corpo físico, e as pessoas ficam caçoando delas, e elas, por não terem maturidade, por não terem um emocional muito bem trabalhado, sofrem demais. E às vezes, em casos extremos, elas têm reações muito agressivas, por vezes até surpreendentes, no sentido negativo, de às vezes sair atirando com a arma, como a gente já viu constantemente, muito recentemente aqui na história do Brasil, a gente viu isso acontecer em escolas, coisas do tipo. Aí a gente vê o perigo que é você caçoar dos outros. E aqui ele está falando que como é que a melhor forma de você se sair quando as pessoas caçoam de você é você levar na esportiva. A grande arte de levar na esportiva é você rir de si mesmo. As melhores pessoas, gente, eu sempre gosto de dizer isso, as melhores pessoas, as mais equilibradas, as mais felizes, são aquelas que têm a capacidade de rir de si mesmas. Se as outras pessoas estão rindo de você, ria junto, que aí a intenção delas de querer fazer o mal acaba não se concretizando, entende? Eu quero até trazer um exemplo para que fique bem claro o que ele está querendo dizer, o Baltazar Gracian. Quando eu estava lendo esse aforismo, gente, eu me lembrei de um filme antigão, mas que é muito bacana para a gente ver na prática o que é essa questão de levar na esportiva. É um filme do Ed Murphy chamado O Professor Aloprado. Nesse filme do Professor Aloprado, ele faz um papel de um cara bem obeso, assim, que é um cara genial, um professor da universidade extremamente gabaritado, cheio de títulos e é visto como uma das cabeças mais brilhantes da universidade.
mas ele tinha esse probleminha, digamos assim, de ser obeso. E ele tinha uma autoestima muito baixa por conta disso. Ele se sentia feio, ele não se achava uma pessoa atraente, mas internamente ele tinha um coração gigantesco. Ele era um cara super amoroso, super bondoso. E aí teve uma moça lindíssima que se apaixona por ele, e aí eles começam a sair juntos, e aí ele fica muito pilhado com essa questão dela ser linda, magrinha, aquele perfil de modelo, e ele gordão, né? E aí ele tenta, na sua genialidade, criar tipo uma poção mágica que ele toma e ele fica magro. Só que ele se transforma em outra pessoa, quando ele, é como se mudasse a personalidade dele. Quando ele fica magro, ele fica uma pessoa mais extrovertida, mais brincalhona, vaidosa e mil e uma coisas. E aí tem uma cena no Professor Aloprado 1 que eles estão tipo num restaurante, naqueles que tem stand-up comedy. E aí um grande comediante lá, um cara conhecido, só que grande entre aspas, né? Porque ele é um cara que usava humor ácido. A gente sabe que muito desses stand-up comedy as pessoas têm humor ácido. Ele usava as próprias pessoas da plateia para fazer piada. Ele pegava alguma característica das pessoas e fazia piada delas. E aí ele, tipo assim, ele passa por esse vexame de bullying, de ser visto como uma pessoa gorda e tudo mais. E aí ele fica pé da vida com esse cara, com esse comediante. Aí no outro dia ele vai lá, depois de ter tomado essa poção, magrinho e já mais empoderado, né? E aí ele utiliza essa coisa da brincadeira, né? Ele chega lá e assume o palco lá, ele sobe no palco e tudo mais. E aí ele utiliza essa mesma tática contra o próprio comediante. E aí o que eles fazem? Eles ficam numa disputa de quem é que tenta ser mais engraçado falando mal dos outros. E aí eles começam a discutir sobre a mãe deles. Aí ele fala, não, a sua mãe é tão gorda, mas tão gorda que a sua bunda, ela tem o tamanho de um continente. E aí o pessoal fica lá, kkk, mas aquela risada sem graça, né, de você ficar falando mal de uma pessoa. E aí que tá, ele ficava rindo desses insultos para a mãe dele e colocando outras piadas por cima. Ou seja, ele foi a forma dele de se sair, né, usando a esportiva. O cara falando mal da mãe dele, ele nem aí, só brincando com a situação. Não é fácil conseguir isso, mas é possível. Se alguém está frescando com você, caçoando de você, leve na esportiva, não internalize isso. Simplesmente rebata, mais ou menos como é feito nesse filme. Coloque outra brincadeira por cima, ou ria de si mesmo. Se você faz isso, você mostra que está num caminho de evolução, no caminho de equilíbrio. Beleza, gente? Vamos lá pro 242, diz assim: completar as vitórias. Alguns começam tudo e nada terminam. De caráter volúvel, começam, mas nunca persistem. Nunca conseguem louvores, porque não prosseguem com nada. Para eles, tudo termina antes do tempo. Para alguns, isso nasce da impaciência, que é típica dos espanhóis, assim como o belga é conhecido pela paciência. O último completa as coisas, o primeiro acaba com elas. Suam até vencer a dificuldade. Contentam-se em vencer, mas não sabem completar a vitória. Provam que podem, mas não querem. Trata-se de um defeito. Mostra de leviandade ou de incapacidade. Se a empreitada vale a pena, compensa terminar. Se não compensa terminar, por que começar? Os sábios não se limitam a espreitar a presa, abatem-se. Ou seja, esse aforismo aqui, gente, é muito interessante, porque ele está falando daquilo que eu comentei no comecinho do vídeo, sobre tudo tem o seu tempo de maturação. Tudo aqui na nossa vida acontece por ciclos. Uma das coisas mais simples e básicas que a gente pode utilizar para exemplificar isso é o próprio processo de gestação. Ninguém consegue, como ser humano, nascer em 3 meses, em 4 meses. A gente sabe que isso é absolutamente impossível. Os bebês prematuros, que precisam passar um tempão na incubadora, com todo aquele risco de morrerem, são de depois dos 6 meses, já de 6 para 7 meses. E é com o risco de morrerem gigantesco. Ou seja, com 5 meses, com 4 meses, nenhum ser humano consegue sobreviver, porque ainda não foi formado toda a questão do corpo, a constituição orgânica ainda não foi
totalmente concluída, ou seja, você precisa esperar 9 meses. Esse é um dos exemplos que pessoas que falam sobre a questão da maturação costumam trazer. É um dos exemplos mais simples e objetivos para que a gente entenda que tudo tem seu tempo e a gente precisa ter paciência. Se a gente quiser as coisas para ontem, a gente vai só se entristecer, se frustrar, ficar com raiva, 1001 sentimentos negativos deletérios. É muito importante que a gente saiba que tudo tem seu tempo de maturação. E quando você tem persistência, os frutos positivos sempre vão vir. Eu gosto até de trazer o meu próprio exemplo, gente, assim, com os textos, com esses vídeos. Eu sei que leva um tempo para que eles comecem a atingir mais pessoas. Se eu quisesse, por exemplo, chegar no YouTube e de um dia para a noite já ter milhões de visualizações, é absolutamente impossível isso, gente. Tudo tem o seu tempo de maturação. Quando a gente persiste, começa a ver resultados, de chegar para mais pessoas. É um processo muito aos pouquinhos. Eu vi isso acontecer no meu blog. Lá no começo tinham pouquíssimas visualizações. Com o passar do tempo foram aumentando. E é assim que acontece. Os processos naturais são assim. Tudo tem seu tempo de maturação. Eu quero, antes de passar para o próximo aforismo, gente, trazer uma coisa que eu aprendi muito recentemente, já foi nesse tempo de pandemia, e que eu acho tão didático, tão simples, para que a gente reflita e coloque na nossa vida. Foi algo que eu aprendi com uma grande professora, uma grande mestre em yoga, que é a professora Márcia de Luca. A professora Márcia de Luca, até deixo como sugestão para vocês, quem quiser segui-la nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde ela mais está presente, basta colocar o nome dela lá que vocês encontram, Márcia de Luca, e ela fala coisas incríveis, não só sobre o yoga, mas sobre o autoconhecimento como um todo. Eu aprendo demais com ela. Uma das coisas que eu gostei demais de aprender com ela e que eu quero compartilhar aqui com vocês é sobre o que ela chama de trio maravilha. É bem bacana, né? Um termo bem engraçado até, trio maravilha. O que é esse tal desse trio maravilha? São 3. O primeiro, intenção. Quando você tem uma boa intenção, algo que você queira fazer, que você acredita que você pode ter bons resultados, pode ser bom para você, bom para as outras pessoas, você coloca energia naquilo. Esse é o primeiro ponto, a intenção. Depois você coloca disciplina. Você se utiliza de todos os dias de ter disciplina para você realizar aquela sua intenção, aquilo que você tanto quer. E a outra, a mais importante de todas, que é a terceira, o tempo. É você esperar o tempo de maturação. Percebe como é lindo isso, gente? Eu vou repetir. Primeiro, intenção. Ter uma intenção muito clara, muito objetiva do que você quer fazer, quer realizar. Ter disciplina para todos os dias ir um passinho a mais naquele seu objetivo. E o tempo. Esperar o tempo de maturação. Se você faz isso, o resultado que você vai ter é o sucesso. Certamente você vai ter sucesso na sua empreitada. Percebe como isso é bonito, gente? Isso pode ser levado para tudo na nossa vida. Então fica essa dica, essa mega sugestão, esse aprendizado tão lindo da professora Márcia de Luca para vocês do Trio Maravilha. Beleza, gente? Vamos lá pro 243. Não ser totalmente columbino, que a astúcia da serpente se alterne com a candura da pomba. Nada é mais fácil que enganar um homem de bem, que nunca mente, e aquele que nunca engana, confia. Ser enganado nem sempre é sinal de tolice, às vezes revela bondade. 2 tipos de pessoas previnem-se do perigo: os escarmentados, que aprenderam às próprias custas, e os astutos, que aprenderão muito às expensas dos outros. É preciso ser tão sagaz em desconfiar quanto se é astuto em escapar dos ardis. Não seja bom a ponto de dar aos outros o ensejo de serem maus. Seja misto de serpente e de pomba, não um monstro, mas um prodígio. Esse aqui é um aforismo muito bacana, porque ele está usando uma linguagem mais metafórica, né, para falar sobre você não ser muito ingênuo, né, porque a gente sabe que muita inocência, muita ingenuidade vai fazer com que as pessoas o tratem como gato e sapato, né, façam você de gato e sapato, como se diz, e você sofra demais com isso. É que ele fala, né, dos escarmentados e que aprendem às próprias custas, e os astutos que aprendem muito às expensas dos outros.
tem esses dois lados. E aí ele fala que o ideal é que você seja mais ou menos um pouquinho de cada um. Né? Eu tomo por mim, gente. Eu faço muito mais parte do primeiro grupo, que aprendeu muito mais na base da porrada, como se diz, por ingenuidade muitas vezes, por muita inocência. Mas aprendi a duras penas muitas coisas que não vão mais se repetir, porque já foram aprendidas. Eu acredito que a imensa maioria das pessoas são assim. Elas aprendem a partir dos sofrimentos que vão vivendo na vida. E aí eu já comentei isso em outros vídeos. Alguns poucos são sábios, que aprendem com os erros dos outros, observando os erros dos outros. Mas é uma coisa que eu já venho percebendo, a gente até me colocando nesse sentido, quando a gente vai se aprimorando nessa questão do autoconhecimento, a gente vai como que transitando, vai passando a sofrer menos, errar menos por conta de quebrar a cabeça, né, de fazer alguma coisa, se frustrar e errar e sofrer pra caramba. Aí isso vai diminuindo e vai aumentando aos pouquinhos essa coisa da observação, de aprender com os erros dos outros. Eu estou vivendo muito isso nesse momento, de aprender muito a partir dos erros dos outros, para que eu não faça na minha vida, eu não replique os erros dos outros na minha própria vida. Isso não é bacana, gente? É possível para todos nós, desde que a gente mergulhe no autoconhecimento. Se a gente ficar só vivendo como robôs, como autômatos, a gente vai ter que quebrar a cara muitas vezes para aprender. Né? Mas faz parte da vida. E inclusive eu quero levantar rapidamente a questão dos temperamentos. Pessoas que têm um temperamento mais colérico, mais sanguíneo, aquelas pessoas impetuosas, impulsivas, elas quase sempre fazem parte desse primeiro grupo, que aprendem na base da porrada, de muito sofrimento, mas aprendem, o importante é aprender. E outras pessoas que são mais melancólicas, mais fleumáticas, pessoas mais da observação, elas aprendem bastante com os erros dos outros. E aí é interessante a gente trazer esse lado. Eu já comentei no outro vídeo sobre os temperamentos. De acordo com os temperamentos, tem mais uma tendência para um lado ou para o outro. No meu caso, que tem uma tendência mais melancólica e fleumática, eu aprendo muito com a observação. Mas lá atrás, nos meus anos mais jovem, eu tinha muito dessa impetuosidade também, desse temperamento colérico, e aprender muito na base da porrada, né? Mas a vida vai nos ensinando. E aqui ele está dizendo que nós somos uma mescla. Nós podemos ter um pouquinho de um pouco do outro. É o caminho do meio. Aqui ele está meio que falando sobre esse caminho do meio, para que a gente nunca vá para os extremos. Nunca aprenda tudo na base da porrada, nem aprenda tudo na base só da observação. Porque tem esse detalhe também, gente, que precisa ser levantado. Não ficou muito explícito nesse aforismo, mas é importante ser levantado. Às vezes as pessoas que são muito da observação, elas ficam com tanto medo de realizar, ficam nessa coisa da procrastinação, que muitas vezes não fazem, não se desafiam, entende? Esse é outro extremo. Você querer aprender só observando os outros, sem vivenciar, às vezes você não aprende. Entende? É por isso que eu digo que a gente aprende muito mais com as porradas da vida, com os nossos erros, do que só com as observações. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os extremos. O extremo de você aprender tudo na base da porrada, você vai sofrer demais e vai ter que levar um tempo para se recompor dessas quedas. Esse é um lado extremo, e o outro extremo é o de você ficar tanto na base da observação que você não realiza. Você fica só procrastinando. Por isso a importância de ser um pouquinho de cada um. Assim a gente está mais próximo do que seria o equilíbrio. Beleza? Vamos lá para o 244, para a gente concluir esse vídeo de hoje. Diz assim: tornar os outros devedores. Alguns transformam o favor próprio em alheio. Dão a impressão ou fazem entender que concedem um favor, quando na realidade estão recebendo. Alguns são astutos que parecem conceder honrarias ao pedir um favor, e honram os outros com as vantagens que obtêm. Arranjam as coisas de forma que parecem estar tendo trabalho ao receber serviço, invertendo assim, com tal artimanha, a ordem das obrigações. Criam dúvida quanto a quem favorece a quem compram o que há de melhor com elogios apenas. Ao mostrar que gostam de algo, concedem honra e lisonja.
afirmam seus direitos sobre a cortesia dos outros, transformando em dívida aquilo pelo que deveriam sentir-se gratos. Mudam assim o verbo obrigar de passivo para ativo e são melhores na política do que na gramática. Trata-se de uma grande sutileza, mas é ainda maior a argúcia surpreender alguém praticando-a, desfazer a troca, devolver-lhe suas homenagens e recuperar a vantagem. Esse aqui é um aforismo bem longo, gente, é o mais longo que a gente está vendo hoje, mas aqui ele está falando sobre um tema tão amplo, gente, que eu não vou nem me aprofundar tanto aqui, porque eu vou trazer uma sugestão para que vocês entendam muito melhor o que ele está propondo aqui, tá certo, gente? Eu gosto sempre que possível, para não estender demais o tempo desses vídeos, trazer boas sugestões que vocês podem pegar temas mais focados, mais diretos. Esse aforismo ele está falando principalmente, gente, sobre um tema que é, como eu falei, muito amplo e que gera muitas dúvidas na cabeça das pessoas, que é a tal da dívida de gratidão. Você já ouviu falar sobre isso? Dívida de gratidão é quando alguma pessoa faz algo por você, você se sente super grato pelo favor, pela ajuda que ela fez e você se sente em dívida com ela. Você precisa retribuir. Muitas vezes tem até aquela velha expressão do obrigado, né, que muitas pessoas dizem que não, você não pode ficar falando obrigado para as pessoas, você tem que falar gratidão, namastê. Tem muitas pessoas hoje em dia que falam sobre isso. Eu sou meio neutro quanto a isso. Para mim tanto faz você falar obrigado ou falar gratidão, porque no fundo basta, o mais importante é a sua intenção, como que você está internamente. As pessoas que falam sobre isso, elas dizem que a palavra obrigado é como se fosse muito pesada. É como se você se sentisse obrigado a fazer alguma coisa por ela. A pessoa lhe ajudou e você é obrigado a retribuir. Isso é a tal da dívida de gratidão. E aí a gratidão, ela é tão bonita, gente. A palavra gratidão, a gente sabe que na própria palavra já está escrito. Gratidão vem de graça. Se você sente gratidão, é porque aquilo é genuíno, vem de graça de você, não é algo forçado, entende? Então a gente precisa se ligar que essa tal de dívida de gratidão, ela é uma incoerência. Se você sente gratidão, gratidão é uma coisa que vem de graça e não é uma dívida. Então é uma coisa totalmente nada a ver, entende? Você falar de dívida de gratidão, a gente só precisa ser grato e tentar retribuir ao nosso jeito, da nossa forma, dentro daquilo que nos cabe, sem exageros e sem nos tornarmos escravos de ninguém. Esse aforismo aqui ele está falando sobre isso. A pessoa, ela é como se fosse escrava da outra, daquela pessoa que fez alguma ajuda, que enfim, contribui de alguma forma. E não é isso, gente. Nós estamos aqui para busca cada vez mais de sermos livres, de sermos espontâneos, de sermos essenciais. É um caminho oposto ao que o Baltazar Graciano está nos trazendo. É mais ou menos essa a proposta desse aforismo. Como eu falei, eu não vou me aprofundar nele, porque eu vou trazer uma sugestão super bacana que tem um aprofundamento gigantesco sobre essa temática da dívida de gratidão. É um podcast de uma pessoa que eu admiro muito, um grande terapeuta lá de São Paulo, que é o Marcelo Cotrim. Ele fala demais sobre isso nos seus programas de rádio, lá na Rádio Vibe Mundial de São Paulo. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição um podcast inteiro de quase meia hora que ele fala só sobre essa temática, aprofundando essa temática da dívida de gratidão, que é uma grande incoerência. Beleza? Espero que vocês tenham gostado das reflexões desse vídeo. Não deixem de dar um like, um joinha, compartilharem com os amigos de vocês, se inscreverem no canal quem ainda não é inscrito e ficarem por dentro, né, acompanhando as atualizações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.